Pessoal, eu queria falar aqui um pouco sobre o perdão. A nossa incapacidade de conseguir nos perdoar e perdoar os outros diante dos sofrimentos que nós vivemos. Ela é a maior causadora das nossas dores emocionais, né? Porque a gente não consegue, muitas vezes, aceitar não só o processo, mas aceitar as nossas emoções que a gente sente diante dos processos. Daí se desenvolvem essas feridas emocionais, que faz com que a gente tenha a incapacidade, né, de ter uma vida saudável. Então, muitas vezes no processo terapêutico, a gente entende o quanto a gente está sofrendo e a gente minimiza ou romantiza isso achando que isso é normal, né? Achando que isso faz parte do nosso processo. Isso a longo prazo vai desenvolver, né? Que imagina que isso cria comportamentos, né? Comportamentos melancólicos, né? Depressivos, comportamentos ansiosos, né? Só que imagina isso a longo prazo. Isso a longo prazo vai desenvolver o que a gente chama das patologias, que são os transtornos. Então, o perdão, ele não é só uma ferramenta que a gente geralmente associa isso muito à questão espiritual, religiosa, né? Mas está associado ao nosso conteúdo emocional. Porque o processo de perdão, muitas vezes, está no lugar de aceitação, né? De compreender as nossas dificuldades, as nossas demandas, aceitá-las, né? Muitas vezes. Porque, olha, é muito difícil a gente olhar para a gente porque o nosso próprio ego bloqueia, né, por um mecanismo de defesa e autopreservação, esse conteúdo de você se permitir ver que você sentiu raiva, sentiu ódio, né, teve esses elementos, porque a gente tem uma tendência a se vitimizar e projetar para fora, né, culpando sempre o outro e não assumindo as nossas responsabilidades. O fato da gente não fazer esse processo acontecer, né, de forma funcional, isso não significa que isso não vai gerar conteúdos emocionais para a gente. Então, muitas vezes, aquele dia que você acorda sem motivos aparentes e que você está num processo de tristeza, né? E as pessoas te perguntam, aconteceu alguma coisa? Brigou? Não, você não sabe explicar. Isso são conteúdos inconscientes relacionados aos nossos processos, né? Então, antes mesmo da gente fazer um processo de perdoar o outro diante de qualquer situação, a gente primeiro precisa fazer esse movimento com a gente, de entender por que eu agi dessa forma, né? O que foi que eu senti, eu preciso me perdoar primeiro, compreender a situação, me aceitar dentro dessa situação, para que eu possa fazer esse movimento com o outro. Independente de você fazer esse movimento com o outro, o movimento consigo primeiro é muito maior, né? Porque olha só, quem está gerando as demandas psicológicas é você. Lembrando sobre aquele vídeo anterior que eu falei lá explicando sobre, né, a neuropsicanálise, a mente da gente tem uma associação, está conectada com o nosso corpo. Então muitas vezes tem gente que vai desenvolver, né, sintomas fisiológicos como queda de cabelo, marcas pelo corpo, né, problemas gastrointestinais. Tudo isso está relacionado a esse conteúdo emocional. Então, tudo aquilo que a gente não faz o processo de catarse, que a gente fala aqui na terapia, que é de colocar isso para fora, a gente termina, né, alimentando o nosso corpo com esse processo e tornando ele mais doente, né? Daí a importância da gente estar fazendo terapia.